Hello guys! Deus abençoe. Nós estamos numa série estudando as igrejas do Apocalipse, baseado no tema de o Espírito Deus quer ter comunhão conosco. Deus é um Deus de relacionamento. E só é possível ter relacionamento com Ele, aceitando o sacrifício de Jesus e deixando o Espírito Santo nos moldar, nos levar a um arrependimento e verdadeiramente andarmos firmados na sua palavra. E hoje a gente vai estar estudando a igreja de Laodiceia, que está lá em Apocalipse 3, dos versículos 14 ao 21. A igreja de Laodiceia estava localizada em uma das cidades mais ricas do mundo. Cidade essa que foi devastada e se reconstruiu sem pedir, sem depender da ajuda do imperador daquela cidade. Laodiceia era uma cidade que expressava uma opinião bem elevada a respeito de si mesma. Laodiceia também era uma cidade que se acostumava com os costumes com facilidade. Qualquer ideia nova que chegava, ela ia se adaptando com aquilo ali. E, de igual modo, estava a igreja de Deus. Aquela igreja tinha um pensamento sobre si muito mais elevado do que ela realmente era. Aquela igreja se achava autossuficiente e não dependia do imperador Jesus para nada. Aquela igreja já havia se acostumado com o sistema do mundo e eles se achavam autossuficientes. Aquela cidade produzia as melhores roupas. Eles eram famosos porque a lã deles era especial. E eles também tinham a melhor medicina para audição e visão. O remédio deles eram milagrosos, era tudo do melhor. E também, na fronteira da cidade de Laodiceia, eles tinham duas fontes de águas, que uma vinha lá de Hierápolis e outra vinha de Colossos. A água de Hierápolis era quente, enquanto a de Colossos era fria. Então, quando aquelas duas águas se misturavam, aquelas águas se tornavam intragáveis. Então, as águas das fronteiras daquela cidade ninguém bebia, porque era simplesmente intragável. Sabendo esses pontos da cidade, a gente entende que aquilo que Jesus fala para essa igreja nos versículos de 16 ao 18, que eu vou ler agora, eles entendem exatamente do que Jesus está se referindo, porque ele sempre fala conosco de forma que a gente consegue entender. Jesus disse assim: porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-los da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Lá em Romanos 12:2 nos fala: não se conformem com o padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ou seja, a gente só experimenta essa vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável quando a gente deixa que o Espírito Santo renove a nossa mente e somos transformados e vivemos de forma diferente do sistema do mundo. Porque Deus nos chamou para sermos diferentes, Deus nos chamou para sermos luz no meio das trevas. Mas todos os dias nós somos tentados a nos posicionarmos de o mundo é assim mesmo e pronto, acabou. Eu estava posicionada dessa forma, de tipo, cara, o mundo é esse. Mas Deus realmente vem ministrando no meu coração de Ana Clara, não se conforme com o mundo. Continue clamando, continue se posicionando baseado na minha palavra. Algo que a igreja de Laodiceia também tinha esquecido e não mais estava praticando. Ela tinha se conformado com o padrão desse mundo e estava vivendo conforme o padrão desse mundo, pensando que ela era autossuficiente, pensando que as riquezas que ela tinha nesse mundo já era suficiente, que elas não precisavam de Deus. Esse é o sistema do mundo. A respeito dessa igreja, o Espírito Santo me levou lá para Mateus 6, versículos 19 ao 22, que fala: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam.
mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Os olhos de Laodiceia não estavam mais focados em Jesus. Não estavam mais focados na eternidade. Estavam focados somente aqui. E abrindo um parênteses, no versículo 20 fala pra gente acumular tesouros no céu. Que o inimigo, o ladrão, não arromba a porta para furtar. Ou seja, ele não arromba a porta. Mas se você não vigiar e deixar uma brecha, ele entra e rouba. Então vigia. Fechando parênteses. Você pode escutar esses versículos de Jesus falando para não acumular coisas aqui na terra e pensar, tá, Ana Clara, mas eu preciso trabalhar. Eu preciso me preparar para o futuro, eu preciso sustentar a minha família. Eu preciso ter o que comer, o que vestir. E sim, óbvio, o seu Pai Celestial sabe que você precisa disso. E ele não tá falando, olha, não trabalhe, não se prepare. Lá em Mateus 6, versículos 23 ao 34, Jesus disse: não se preocupem com suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam e nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, que vivem baseados no eu preciso disso. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam dessas coisas. Busquem, então, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas que o seu Pai sabe que você precisa, lhe serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. E em Salmo 62:10, Deus diz: se as vossas riquezas aumentam, não coloque nelas o seu coração. Não coloque nelas a sua dependência. É basicamente Deus nos dizendo: trabalhe sim, se programe sim para o futuro, mas não de uma forma ansiosa e preocupada e de uma forma orgulhosa de, eu estou me preparando. Lá em Tiago fala que quando a gente se programa de tal tipo, quando a gente se gaba, digamos assim, da programação para o futuro que a gente faz, a gente está pecando. Porque a gente tá, eliminando a vontade de Deus. E em Tiago fala que o certo é a gente falar, se for da vontade de Deus, a gente vai fazer isso ou aquilo. E é realmente ter a consciência de, realmente, é só se for da vontade de Deus. E não falar porque a gente fala isso, é da nossa cultura. É Deus falando, não coloca a tua dependência aqui na terra. Não dependa do teu trabalho, não dependa da tua fama, não dependa de nada terreno. Só olha para Jesus, dependa de Jesus. Entenda que tudo que você precisa está em mim. Me busca primeiro que você vai ver de uma forma tremenda, eu colocando tudo no lugar e nada vai faltar, porque eu sou o Pai e eu cuido. Voltando para a igreja de Laodiceia, Jesus diz para essa igreja que está se achando demais, essa igreja que parou de depender do Altíssimo, essa igreja que tá morna espiritualmente, que tá em cima do muro, que não se decide nunca. Ele falou: compra de mim ouro refinado no fogo.
e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez, para cobrir o seu pecado. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Ouro refinado no fogo é basicamente um processo de borbulhamento com gás cloro que tira todas as impurezas. Ou seja, quando Jesus diz, compra de mim ouro refinado no fogo, ele está dizendo, deixa que eu verdadeiramente te transforme. Sai de cima do muro e realmente se mergulhe na minha palavra, mergulhe em mim. E quando Jesus fala, compra de mim veste branca, ele está falando de justificação e santificação. Ou seja, aceita o meu sacrifício. Deixa que o meu sangue te purifique de todo o pecado, para que você se apresente diante de mim com roupas brancas. Em 1 João 1,7 diz que o sangue de Jesus nos limpa de todo o pecado. Então, toma posse do sacrifício que Jesus derramou naquela cruz. E quando ele fala o colírio para a gente enxergar, é a palavra de Deus. Se a gente não lê a palavra de Deus, a gente vive cego. E não pense que, eu já tenho muito tempo de igreja. Eu tô muito firmado na palavra. Não tem chance de eu ser enganado mais. Cara, a palavra de Deus fala que o príncipe desse mundo cegou o entendimento. E a gente pensa que por tempo na igreja, por quantas vezes que a gente leu a Bíblia, a gente tá imune a essa cegueira espiritual. Não tá. Quantos testemunhos que a gente tem até na nossa própria vida, eu tenho, de pessoas que foram usadas tremendamente por Deus e você sabia que era sincero, dava de perceber. De pessoas que estavam ali, sabe, na obra, que amavam a Cristo e hoje estão completamente cegos no mundo, que você fica tipo, como assim? Jesus falou claramente, vigiai e orai, porque o teu espírito tá pronto, mas a tua carne é fraca. A tua carne cai, lindo, vigia. E se você se identificou com a igreja de Laodiceia, calma, não tá perdido. Jesus termina essa carta dizendo, eu repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, não é só ouvir, é tomar uma decisão baseada naquilo que você ouve. Eu entrarei e cearei, terei intimidade com ele e ele comigo. Ao vencedor, eu darei o direito de sentar-se comigo em meu trono. Assim como eu também venci, sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ele está dizendo, igreja de Laodiceia, eu sei do teu pecado. Eu sei do teu orgulho. Mas mesmo assim, eu ainda quero ter intimidade contigo. Mesmo assim, eu tô batendo na tua porta e falando, se arrependa, Laodiceia. Eu quero ter a eternidade inteira com você. Jesus disse que se aquela igreja não se arrependesse, o final seria, eu vou te vomitar da minha boca. Se você se identifica como eu tô morno espiritualmente, eu deixei a eternidade de lado e eu tenho vivido baseado só aqui, no agora. Eu me afastei de Deus e eu não sei como voltar. Cara, Jesus tá batendo na porta. Abre a porta. Hoje eu escutei uma pregação, um Reels, que a mulher falava que a gente tem mania de tentar na força do nosso próprio braço. E eu faço muito isso, de tipo, não, vou me esforçar ao máximo. Eu vou parar com essa mornidez e eu vou buscar mais a Deus e eu vou fazer... Não. Não é sobre o que a gente faz, é sobre o que Ele fez. E ela falava, na medida que você recebe dele, você começa a simplesmente responder aquilo. E você entende, eu sou livre. E cara, Jesus fala, se arrependa, Laodiceia. E arrependimento é só através do Espírito Santo ministrando no nosso coração. E a gente tem que parar de negligenciar o arrependimento. Um arrependimento genuíno.
arrependimento verdadeiro, que é nunca mais eu caio naquele pecado. Quando João Batista veio preparar o caminho para Jesus, a pregação de João Batista era: se arrependa. A mensagem de Jesus era a chegada do reino de Deus. Se arrependa. Eu sou o pão da vida. Beba do meu sangue, coma da minha carne. É o tempo todo. Se arrependa. Falando por mim, eu corri de um arrependimento genuíno por muito tempo. Porque eu ficava na minha cabeça de: não, eu vou me esforçar bastante, eu não vou mais pecar. Cara, isso não funciona. O que a gente tem que fazer é realmente Espírito Santo. Me leva a um arrependimento genuíno. A realmente, verdadeiramente me arrepender. Eu te aconselho a ler Salmo 51. Mas eu vou ler alguns versículos com vocês. O Salmo 51 é um quebrantamento de Davi diante de Deus. Depois de Natanael ter falado para ele: Davi, você pecou. Porque Davi decidiu ficar em casa um dia ao invés de ir para a batalha. E ele viu Betseba, que era mulher de um dos comandantes, de um dos soldados dele. E ele decidiu ter relações com aquela mulher. Aquela mulher engravidou. Ele tentou fazer com que o esposo dela viesse e dormisse com ela, para que, né, o filho é dele. Só que não deu certo, então ele matou o esposo de Betseba e pegou Betseba para ela. E ele fez tudo isso sem perceber que ele estava pecando. Aí Natanael chega para ele, que era o profeta, o líder daquela época, com muita sabedoria, foi lá e contou uma história para Davi. Davi, suponhamos que tem um homem muito rico, e esse homem tem um tanto de gado, um tanto de ovelha. E tem esse cara pobre, que ele só tem uma cordeirinha. Esse homem rico recebe um visitante na casa dele. E ao invés dele matar do gado dele, do rebanho dele, ele vai lá no pobre, pega essa uma cordeirinha que ele tem, mata e oferece para esse visitante. Qual que seria a sentença, Davi? Aí Davi fica furioso e fala: esse cara tem que morrer. Aí Natanael vira para ele: Davi, esse cara é você. Você tem todo o seu trono. Você tem várias mulheres. Mas mesmo assim, você foi lá e pegou a de Urias. E é nesse contexto, quando Davi reconhece que pecou contra o Senhor, que esse Salmo 51 entra. E eu vou ler algumas partes e eu te aconselho a ler o capítulo inteiro e realmente, sabe, Espírito Santo, me leva a um verdadeiro arrependimento. Seja lá qual pecado que você esteja passando agora. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões. E o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas. De modo que é justa a tua sentença e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que sou pecador. Sei que desejas a verdade no íntimo. E no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com isso e ficarei puro. Lava-me mais branco do que a neve eu serei. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulsa da tua presença, nem tire de mim o teu espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto para obedecer. Então, eu ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Em Isaías 57, versículos 18 e 19, Deus diz a respeito de Israel, que Israel estava sempre pecando contra Deus. E ele diz: tenho visto o que fazem, mas mesmo assim irei curá-los. Eu os guiarei
Eu consolarei os que choram, porém em seus lábios palavras de louvor. Que eles tenham muita paz, tanto os que estão perto como os que estão longe. Diz o Senhor que os cura. Você consegue entender a dimensão do amor de Deus por nós? Que, tipo, não interessa quantas vezes a gente se perde do caminho. Quantas vezes a gente vira as costas pra Ele, mesmo assim Ele continua falando, vem, eu vou te curar. Vem, pode deitar no colo do teu pai. Eu te curo, eu te saro. Eu enxugo as tuas lágrimas. Você decidiu ir pra longe, o mundo te machucou. Vem cá que eu te curo, eu te saro. Tipo, que amor é esse? E eu confesso que enquanto eu escrevia a mensagem, eu questionei o Espírito Santo de tipo, Senhor, às vezes eu não entendo. Uma hora o Senhor vem com uma graça, um amor super abundante. E olha, você é amada. Na outra hora o Senhor nos dá umas latadas, uns murros, né? Que dói. Aí o Espírito Santo, Ana Clara, vocês não entendem. Porque na cabeça de vocês, graça e disciplina não podem andar junto. Vocês não entendem que graça e juízo andam lado a lado. Que a minha disciplina, inclusive, mostra o meu amor. Lá em Hebreus 12, versículos 5 a 8, fala: acaso vocês se esqueceram das palavras de ânimo que Deus lhes dirigiu como filhos dele? Ele disse, meu filho, não despreze a disciplina do Senhor. Não desanime quando ele o corrigir, pois o Senhor disciplina quem ele ama e castiga todo aquele que aceita como filho. Enquanto suportam essa disciplina de Deus, lembrem-se de que ele os trata como filhos. Quem já ouviu falar de um filho que nunca foi disciplinado pelo pai? Se Deus não os disciplina como faz com todos os seus filhos, significa que vocês não são filhos de verdade, mas ilegítimos. Então, esses momentos que a gente leva uns murros de Deus, se alegra. É porque você é filho. E o Espírito Santo também me levou para olhar para o ministério de Jesus. Em questão de Ana Clara, você vê que Jesus sentava com os pecadores. Jesus olhava para a mulher que tinha acabado de ser pega em adultério e simplesmente falava, eu também não te condeno, vai e não peques mais. Ele pegou Maria Madalena, que era cheia de demônios, e simplesmente libertou ela, e ela foi a primeira a ver ele ressurreto. Mas quando ele se dirigia para aqueles que tinham a responsabilidade de entregar a palavra de Deus, que eram para ser exemplos e não era, ele sempre falava duro. Ele era severo com eles, porque eles eram orgulhosos. Tiago 4, versículos 6 a 8 diz, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Aproximem-se de Deus, e então ele se aproximará de vocês. Lavem as mãos, pecadores. Purifiquem o coração, vocês que têm a mente dividida. Ou seja, se renda a Jesus. Se renda à transformação que só vem através do agir do Espírito Santo, atuando na medida que você lê e medita na palavra de Deus. E outra coisa que o Espírito Santo falou foi, Ana Clara, o tempo da graça é agora. O tempo da salvação é agora. Agora é tempo de se deleitar na minha graça e misericórdia para que vocês sejam salvos. Quando eu voltar, eu não vou vir mais como advogado. Eu vou vir como juiz. Lá em Isaías 55, versículos 6 e 7 fala: busquem o Senhor enquanto podem achá-lo. Invoquem-o agora, enquanto ele está perto. Que os perversos mudem de conduta e deixem de lado até mesmo a ideia de fazer o mal. Que se voltem para o Senhor, para que ele tenha misericórdia deles. Sim,
Voltem-se para o nosso Deus, pois Ele os perdoará generosamente. E em Hebreus 3, versículos 7 e 8 fala: por isso o Espírito Santo diz: hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. O que é endurecer o coração? É literalmente escutar Jesus batendo na porta e falar assim: ai, depois eu vou. Hoje não. Eu tenho muita coisa ainda pra resolver. Ai, eu tenho tempo. Para de acreditar nessa mentira. E se você não tiver tempo? E se você estiver voltando de uma festa e um carro vir te atropelar? Dia da salvação é hoje. O dia da graça e misericórdia é hoje. O dia de começar uma nova vida com Cristo é hoje. O dia de arrependimento é hoje. Então, abre a porta para Jesus entrar. Para quando chegar lá na frente, você não vê ele fechando a porta na sua cara e falando: a verdade é que eu não te conheço. O Espírito Santo preparou as canções certas de encerramento para essa igreja, que somos nós, que muitas vezes tem a mente dividida, que muitas vezes perde o foco, que muitas vezes cai na armadilha de pensar que ela é autossuficiente, que muitas vezes cai na armadilha de colocar a sua dependência e toda a sua vida somente aqui na terra e esquece da eternidade. Então, que a gente deixe o Espírito Santo renovar nossa mente. Que a gente deixe o Espírito Santo ministrar no nosso coração e decida responder aquilo que a gente está recebendo. Não se acende a luz do sol nos 220 volts nos palácios de Brasília. Não se acende a luz do sol com a chave de um carro conversível do ano. Não se acende a luz do sol com a ponta de um cigarro, um baseado ou coisa assim. Pra que medir forças com o sol da justiça? Pra que querer brilhar mais que a estrela da manhã? Pra que combater o bem com o mal? De que lado você está? De que lado você está? De que lado você quer ficar? De que lado você quer ficar? Não tem como ficar em cima do muro, ele tá te perguntando. De que lado você está? De que lado você está? De que lado você quer ficar? De que lado você quer ficar? Na minha conversão, lá em 2018, onde eu cometi o erro de não me aprofundar em conhecer a Jesus, eu me converti num domingo à tarde no grupo de jovens, que o pastor chegou para mim e me identificou como a igreja de Laodiceia. E ele falou: Ana Clara, você tá com um pé no mundo e com um pé na igreja. Não tem como ficar com o pé nos dois lugares. Se decide. Você vai colocar os teus dois pés no mundo ou você vai colocar os teus dois pés na igreja?
E é isso que o Espírito Santo está nos perguntando hoje. Não tem como ficar em cima do muro. Então, de que lado você tá? E de que lado você quer ficar? Eu espero que hoje você tenha decidido dizer para ele: eu decido abrir a porta. Eu decido firmar os meus 2 pés em Jesus e viver de fé em fé. É vivendo pela graça. É vivendo dependendo dele todos os dias. Mesmo quando você está desanimado. Mesmo quando o coração teu tenta te enganar e pensar que você é autossuficiente, de você se lembrar: ei, você só tá de pé por causa de Jesus. Eu espero que hoje você tá tomando a decisão de falar para ele: eu não sou nada, eu não tenho nada, tudo vem de ti, tudo é para ti. Eu não sou nada e eu não tenho nada, tudo vem de ti, tudo é para ti. Nada é tão importante para mim, nada é tão precioso. Hoje eu tenho livre acesso a ti, e o teu amor faz tudo novo. Nada é tão importante, nada é tão precioso. Hoje que você abriu a porta, tu tens livre acesso ao Pai. E o amor dele faz tudo novo. Diga a ele: só tua presença me interessa, só tua presença me sacia. E eu sei que fiz a escolha certa, te entregando a minha vida. Só tua presença me interessa, só tua presença me sacia. E eu sei que fiz a escolha certa ao abrir a porta da minha vida. Não quero mais usar a tua graça só pra levantar quando eu cair. Eu quero usufruir da tua graça, que me traz livre acesso a ti. Não quero mais usar a tua graça só pra levantar quando eu cair. Eu quero usufruir da tua graça, que me traz livre acesso a ti, livre acesso ao Abba. Vá e seja luz. Vai e resgata outras pessoas. Vai e fale para outras pessoas: Jesus está batendo. Abre a porta.